Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. O episódio dessa semana nasceu num roteiro para um Reels do Instagram, o @filme.da.semana, mas ele começou a sair um pouco do controle. Eu achei que era um tema complexo demais para meros 90 segundos. Aí eu pensei, nossa, seria tão legal ter uma outra plataforma onde eu pudesse falar por mais tempo, né? E aí eu lembrei, né, que eu tenho um podcast. Na verdade, o Reels ainda vai ser feito, eu vou usar ele para promover esse episódio, então ele provavelmente vai sair depois que esse episódio sair, né? Mas enfim. Na verdade, eu queria trazer várias discussões que eu andei observando nas bolhas cinéfilas da internet nos últimos tempos. Então, vim dar meus pitaquinhos de opinião nesses temas, mas mais que isso, eu queria trazer reflexões, não respostas absolutas, assim como um filme do Miyazaki. Eu vou jogar algumas ideias e a gente vai pensar, cada um, né, vai pensar, né, cada um é um, em respostas, né, em como responder essas questões. É um momento de autoanálise. Afinal, né, cinema é arte e na arte não existe resposta absoluta de nada. Às vezes na matemática não tem resposta absoluta, tem gente brigando por equações de qual que é o resultado correto. Então, assim, se uma equação matemática não tem uma resposta absoluta, as pessoas discutem qual é a resposta certa, por que nas humanidades, porque na arte, no cinema, vai ter uma resposta absoluta? Não existe. Os temas de hoje são o limite do spoiler e o vício em ser surpreendido. Eu espero construir bem as minhas linhas de pensamento. Esse é o primeiro episódio roteirizado do ano. Uhul, que bom, né? Se eu não tivesse roteiro, ia ser mais caótico que o episódio de Duna 2. Mas vamos de contextualização aqui. O que é um spoiler? É uma palavra gringa, né? Vem do inglês. E até algumas décadas atrás, ele era um acessório de carro esportivo, era um conteúdo super de nicho, mas de uns tempos pra cá ele caiu nas graças do povo. A origem dele, como já disse, é do inglês, vem do verbo spoil, que significa estragar. A gente usa o termo spoiler quando a gente está falando de filmes, livros, jogos, essas coisas, para sinalizar revelações importantes da história, do enredo, as surpresas. Geralmente coisas que acontecem na metade para o final e que são legais de descobrir no momento de você assistir o filme e que pode estragar a experiência de quem ainda não viu. Às vezes o spoiler é um plot twist, mas às vezes é só uma outra revelação que não é necessariamente um plot twist, a gente já vai chegar nessa parte. Então, né, o termo spoiler caiu na graça do povo e é utilizado também para sinalizar quando a gente está falando de uma obra mais diretamente, né, se vai ter spoiler ou não, se é seguro, entre aspas, para uma pessoa que não viu o filme ou que não quer saber mais sobre o filme para consumir esse conteúdo ou não. Tem toda uma discussão sobre o prazo de validade dos spoilers. Tipo, quando tem um filme-evento, como os Vingadores faziam até o final da década passada, lembra? Tinha toda uma comoção de pessoas querendo ver o filme no escuro. A sinopse não era importante. O importante era esse novo capítulo da história. E já era esperado que ele terminasse com um gancho para a próxima história. E talvez esse era um dos maiores suspenses. Maior até do que a resolução do filme que estava sendo lançado no momento. Todo mundo queria ser surpreendido com a história, com os easter eggs, com as coisas, as referências das HQs e principalmente com o futuro dessa franquia. E depois que iam assistir o filme, todo mundo queria falar sobre na internet, discutir, criar memes, né? Era uma conversa que continuava depois do cinema. E a internet já se tornava um campo minado. Se você ou queria se proteger desses spoilers, porque não ia conseguir assistir logo na estreia, ou se você detesta esse assunto, porque realmente alguns rincões da internet se tornavam insuportáveis e monopolizados por esse tema, e algumas salas de cinema também, né? Não tinha outras opções de filmes no momento, né? Enfim. Até o primeiro fim de semana, até que dava pra, assim, o pessoal dava uma segurada, né? Nos primeiros dias ali, parece que o pessoal tinha um pouquinho mais de bom senso, mas depois que passava ali o primeiro fim de semana, a primeira semana que o filme estava em cartaz, as coisas saíam um pouco de controle, até porque muitas pessoas viram um fluxo muito maior de público indo no cinema ver. Nem todo mundo tem, né, esse código moral e ético
sobre falar spoilers ou não, né? Quando você abre para uma audiência muito maior, você perde meio que o controle dessa comunidade, né? As coisas ficam um pouco, numa escala um pouco maior. E também porque tá todo mundo querendo falar e querendo fazer memes, e aí entra empresas, perfis profissionais, querendo surfar na onda também. E aí você perde um pouco do controle do que é spoiler e do que não é. Então, em questão de uma semana, todo mundo já tá sabendo mais ou menos tudo o que acontece. A data de validade de um spoiler de um filme desse porte acaba sendo dias, né? Quando saiu aquele último Homem-Aranha Mais Longe de Casa lá, era impossível uma pessoa não saber que tinha os 3 Homem-Aranhas, mesmo que a pessoa nem soubesse o que é o MCU, mas sabia que tava o Tobey Maguire nesse filme, sabe? Então, é tipo de informação que é difícil de desvencilhar. É claro que eu peguei um exemplo ilustrativo um pouco extremo, mas vários spoilers de filmes fazem parte do nosso imaginário, né? E a gente nem para pra pensar muito sobre isso. Como, por exemplo, o destino do casal no final do Titanic, sobre o verdadeiro pai do Luke Skywalker, sobre a morte do pai do Simba e outros tantos filmes que, às vezes, você está assistindo e parece que é um final sem solução, mas você sabe que vai ter uma solução porque você sabe que tem o 2. Então, não é um spoiler que está no imaginário, mas sabendo que aquilo ou tem uma continuação ou virou uma franquia, você sabe que tipo, as coisas elas meio que vão se resolver por ali. Isso acaba sendo um spoiler de certa forma também. E nenhuma dessas revelações acaba estragando a experiência de ver essas obras, porque elas são muito mais do que isso. Um filme, ele é um produto completo, ele não é apenas o seu final. Então, mesmo você sabendo que o Titanic afunda e que alguém do casal eventualmente morre, você vai assistir Titanic e vai ser ótimo, quer dizer, eu espero que seja, porque é um dos melhores filmes já feitos, mas vai ser uma experiência boa porque o filme não é apenas isso. É claro que o romance é a história principal, mas tem muitas outras coisas acontecendo, e mesmo dentro do romance tem outras coisas acontecendo. Você não vê... Tá, a gente assiste um romance pra saber se um casal vai ficar junto, mas quando a gente pensa no filme, quando a gente compartilha edits, não é do final de como o casal terminou, mas é da jornada deles até ali. Então é isso que eu tô tentando apontar, que às vezes a jornada é o mais importante. Quer dizer, na maioria das vezes é o que deveria ser, né? A jornada é mais importante do que o fim. Existem muitos filmes que falam exatamente sobre isso. Assim, deve ter sido maravilhoso ver a revelação do Darth Vader na época, assim, ao vivo, ser surpreendido. Deve ter sido algo realmente, sim, surpreendente. Mas é um sentimento que ele é praticamente impossível de ser recriado hoje em dia. A não ser que você não tenha contato nenhum com nada de Star Wars, até ver a trilogia original, talvez. Mas é algo muito difícil, porque também tem a parte de contexto, né? Eu acho que é uma coisa muito importante pra gente discutir spoilers. Se a gente não tem contexto todo, a gente não sabe o que fazer com essa informação aleatória que caiu no nosso colo. Pode ser um spoiler pesadíssimo, mas se a gente não sabe sobre o que é o filme, a gente não entende que é um spoiler. Às vezes o nosso cérebro nem faz a ligação de que isso é um spoiler. A gente sabe que isso vai acontecer, mas a gente se apega a outras coisas. Você começa a ver o filme, você esquece daquela informação, outras coisas te conquistam, e quando aquela coisa acontece, você não estava nem lembrando mais. Então, o contexto também é muito importante para definir se algo é de fato spoiler e o quanto essa informação prejudica, entre aspas, a sua experiência cinematográfica. É claro que tem filmes específicos, principalmente suspenses, que a parte da revelação principal é um grande momento. O filme ele se constrói todo para esse clímax. Então, é o tipo de spoiler que sim, pode estragar, porque a graça desse tipo de filme é você ficar imerso nele e você ser surpreendido com a revelação no final. Tanto que se você descobre a revelação antes, você até fica meio assim. No momento você pode se sentir muito inteligente, mas depois você fica, putz, será que aquele filme é tão bom mesmo? Porque eu descobri antes. Será que foi meio que mal feito? Principalmente quando você começa a consumir muitos filmes do mesmo gênero e começa a reparar em fórmulas, né? As coisas começam a ficar um pouco mais previsíveis, né? Então a graça é você ser surpreendido. Mas olhando no macro, né, na quantidade de filmes produzidos todos os anos, ao redor do mundo todo, a porcentagem desses filmes é uma porcentagem muito pequena. E eu digo mais, um bom filme não se sustenta apenas no choque do plot twist. Inclusive, um bom filme ele permite ser revisitado
talvez não imediatamente depois, mas um tempo depois, mesmo você sabendo daquela grande revelação, para você observar a construção atmosférica que vai levar àquela virada. E continua tendo seu valor, você continua admirando o filme enquanto obra, você continua gostando da sua experiência. Talvez não seja tão excelente quanto a sua primeira, mas ainda não é uma experiência ruim. Porque também é ruim alguns filmes que às vezes você assistiu, gosta muito, e aí passa uns anos você revê e você fica meio assim, tipo... Deadpool. Acontece isso muito com Deadpool. Eu gosto dos filmes do Deadpool, mas toda vez que eu assisto, eu revejo, eu acho meio paia, porque eu já meio que sei o que vai acontecer, já sei onde as piadas vão, e na hora, quando eu tô sendo surpreendida, até acho engraçadinho. Mas depois revendo, eu fico meio tipo... sei lá, perde um pouco graça pra mim. Isso significa que Deadpool é um filme ruim? Não. Mas também significa que não é uma obra-prima, porque tá muito longe disso. Mas um filme que tem uma ótima experiência de você rever depois que você já viu e depois que você já foi surpreendido é Os Outros, de 2001, que é um filme com a Nicole Kidman. É um suspense gótico, estranhamente atmosférico, e ele tem um plot twist maravilhoso, cheio de camadas, que muda o filme completamente. E quando você revê, você vai prestando atenção e é maravilhoso. É um filme muito, muito bom que eu recomendo bastante. Mas eu falei de plot twist, então vamos no momento de definição também. O que é um plot twist? Plot em inglês é trama, no sentido de história. Às vezes, até eu acabo escapando essa palavra quando eu quero dizer algo relacionado à história do filme. É porque a plot é assim, é porque eu tô falando da história do filme. Plot é a história. Twist é um giro, é uma inversão, é uma coisa que muda. Então, plot twist é uma inversão da história. É o momento que algo inesperado acontece e muda o sentido da história. Desloca os personagens de lugar, revela informações cruciais sobre algo. O cara que você achava que era o mocinho, na verdade, é o vilão. Sempre tem esse sentido de surpresa que vai mudar a dinâmica da narrativa e vai te deixar com essa sensação de, meu Deus, fui enganada. Eu já vi na internet usarem apenas plot para falar de plot twist. Eu acho isso sintomático dos tempos que estamos vivendo, principalmente com vídeos cada vez mais curtos, né? A velocidade do conteúdo, que você tem que falar bastante com um pouco menos de palavra ou falar muito rápido, né? Mas enfim, esse não é o assunto de hoje. Então entramos aqui no segundo tema que eu queria conversar com vocês nesse episódio, que é o vício em plot twist. Claro que a sensação de ser surpreendida de um jeito bom é gostosa, é viciante. Ela pode mudar sua percepção completa da obra e pode criar um estado de euforia que te faz ignorar problemas que você estava tendo com a história ou com o ritmo do filme. Um bom plot twist, de fato, eleva um filme, ao mesmo tempo que um plot twist mal feito pode prejudicar um filme. Que pra mim é o caso de Saltburn. É um filme que pra mim estava legal, bacana. A gente sabia pouco das motivações do personagem principal, mas era algo assim... que não era tão difícil de adivinhar e poderia ser motivo de discussão posterior. Mas beleza. Só que daí ele traz essa explicação das motivações usando os símbolos narrativos de um plot twist, como se aquilo fosse uma grande revelação que muda absolutamente tudo. Só que não era tão diferente assim do que eu e várias outras pessoas estávamos percebendo. Então esse tom de tipo, olha só esse plot twist, muda tudo. E na verdade não mudou tudo, sabe? Sei lá, achei meio bobo. Me irritou um pouco esse tom e me fez desgostar do filme, que era um filme que eu tava gostando, me fez ficar amoada com o filme, que eu falei, cara, sério isso? E então, assim, né, cada um tem uma percepção diferente. Eu sou super a favor de não jogar fora toda uma experiência por causa de um final que não te agrada, mas em alguns casos, o que a gente pode fazer, né? Assim, nem todo mundo que assiste filme é necessariamente um cinéfilo, um crítico, um apreciador da sétima arte que anda por aí com o eco-bag da MUBI. Existem diversos motivos que nos levam ao consumo de filmes, seja para passar o tempo, como puro entretenimento, como forma de se conectar com pessoas diferentes, como ferramenta de escape para mundos e realidades fantásticas, para melhorar um ouvido com um idioma, seja paixão por histórias e por outras épocas e por outros países. Enfim, são muitos e também são os motivos que me fazem assistir filmes. Não é apenas por eu me considerar uma cinéfila. Cada dia eu quero uma coisa. E assim, posso ficar muitos momentos falando sobre isso. E nenhum desses motivos é inválido, ou é pior que o outro, ou é melhor que o outro. São coisas que, né, nos guiam. Eu não vou ficar falando de jeito certo, de jeito errado de consumir filmes. A gente é naturalmente atraído por alguns temas e por alguns gêneros, enquanto outros nos repelem. E é uma tendência natural a gente procurar coisas do que a gente acha que a gente vai gostar.
Inclusive, os algoritmos dos grandes streamings são feitos meio que para isso. Você assiste uma coisa de um gênero, ele vai te indicar outras coisas daquele gênero. E isso é um pouco perigoso, porque a gente pode ficar um pouco viciado à mesma coisa. E eu acho importante a gente pensar por que a gente escolhe ver filmes de um jeito ou de outro. A gente escolhe ativamente filmes que a gente já ouviu falar, porque a gente recebeu indicação de uma pessoa ou de outra, ou a gente vai seguindo o que o algoritmo vai nos mandando, vai vendo que tá em tendência porque é o que tá todo mundo vendo. Por que a gente escolhe os filmes que a gente escolhe ver? A gente tá feliz com essas escolhas? Quais são os sentimentos, né, que essas obras despertam na gente? Porque é fácil também vir falando, todos os filmes, todos os livros que saem hoje em dia são iguais, bom mesmo era em tal época. Só que sim, se você só está consumindo o filme de um gênero, ou dentro de apenas um streaming, você está sendo alimentado por esse algoritmo que fica constantemente sugerindo coisas semelhantes, é um pouco complicado vir com esse argumento, né? Porque você não sai muito dessa bolha, querendo ou não, acaba sendo uma bolha. Porque o cinema, ele também é um produto da sociedade capitalista, ele é uma coisa que vai ser vendida e vai ser consumida. E ele reflete ideologias e modas e coisas do seu tempo. Eles são produtos de pessoas que estão vivendo na contemporaneidade e cada filme meio que tem um espelho da sua própria época. Além disso, né, eles são feitos para vender, principalmente se são filmes de grandes indústrias do cinema de cada país. Nos Estados Unidos temos Hollywood. Aqui no Brasil tem, por exemplo, a Globo Filmes, que são filmes feitos em alguns formatos, seguindo algumas fórmulas, e com o objetivo de alcançar o maior público possível. Então, algumas coisas são um pouco mais pasteurizadas, algumas fórmulas são um pouco mais formulaicas. Enfim, é um sintoma de algo que é massivamente produzido. Não estou falando que todo produto dessas indústrias é necessariamente ruim, porque quando você associa uma coisa produzida para as massas como algo negativo, aí a gente entra num discurso um pouquinho classicista, que é um papo para um outro episódio, mas não é tão legal. Eu falo tudo isso sem fazer juízo de valor, mas é porque nada existe no vácuo. Tudo é um produto de sua época. Então, entender o mundo à nossa volta, entender o contexto daquelas produções, ou de onde que elas vieram, como que elas foram feitas, ajuda um pouco a entender o porquê elas existem. Porque, assim, existe filme que é feito pra gerar bilheteria. Tem filme que é feito pra inflar catálogo. E tudo bem, a vida é assim. E tem filmes que são bons, tem filmes que são feitos só pra gerar dinheiro e que são filmes divertidos. Pode não ser a revolução do cinema, mas naquelas 2 horas você vai ficar entretido. Talvez daqui 2 meses você não lembre mais, mas naquelas 2 horas você tá feliz. Por mais que depois, pensando bem, você pensar, não, realmente, no roteiro meio fraco, aquela atuação não tava legal. Mas naquelas 2 horas, tava bom, sabe? Então, é meio que isso, né? É que nem um fast food. Você pode se arrepender um pouquinho depois, pode dar uma gastrite, mas naquele momento você tava feliz comendo. E nem por isso é uma coisa ruim. Por isso é importante ter o pensamento crítico, que ele precisa ser exercitado. Se a gente só vê as mesmas coisas, ou se a gente só vê coisas que a gente sempre concorda, coisas que a gente sempre está confortável, coisas sempre da mesma época, sempre contemporâneas, sempre feitas pelas mesmas pessoas, pelas mesmas indústrias, do mesmo país, repetindo as mesmas fórmulas e clichês, a gente não é desafiado a pensar tanto. E acaba com a impressão de que esse é o mundo, tudo o que existe é isso que eu estou vendo. Qualquer coisa que destoe disso, talvez no primeiro momento você estranhe porque você não está acostumado, e cair para os extremos de chamar qualquer coisa diferente de errado e de moral é muito fácil. Então, assim, é coisas para ficar um pouco de olho. Eu não tô falando que é para parar de ver comédia romântica da Netflix e só ver filme iraniano em streaming de arte. É sobre se desafiar de vez em quando, sair da zona de conforto de vez em quando, ver uma coisinha diferente aqui e ali e principalmente pensar se você gostou ou não e por quê, principalmente. A época do Oscar é uma ótima época para isso, porque sempre aparecem uns filmes diferentes em evidência, numa distribuição razoavelmente decente, um acesso um pouquinho mais fácil, dá para se aventurar um pouco, até porque as pessoas estão falando, então se você às vezes fica um pouco confuso, é mais fácil de achar conteúdo sobre aqueles filmes. E se for uma péssima experiência, pensa por que foi uma péssima experiência. O que naquele filme te desagradou?
como que ele fez você se sentir, etc. E eu não tô nem falando de análise cinematográfica, de jogo de câmera, e não porque essa iluminação, não sei o que tem. Não, eu tô falando de uma análise interna, dos seus sentimentos, de como aquilo te fez sentir. Você tá irritado porque você só assiste filme de sábado à noite, você quer distrair a cabeça e de repente você assistiu Zona de Interesse e tá aí pensando em mil coisas. Eu não recomendo assistir Zona de Interesse no sábado à noite se você quer distrair a cabeça, né? Começa por aí. Mas, às vezes, até num filme que ele aparentemente é uma comédia boba, ou um filme mais leve, eles podem ter coisas um pouco mais além, ou às vezes até tem filmes leves, mas de outros lugares que não Hollywood, que aí só de ter um país diferente, uma língua diferente, um estilo ligeiramente diferente, porque não, cada país tem uma forma diferente de fazer cinema. É claro que com a distribuição do streaming tá dando uma pasteurizada, uma globalizada, uma unificada nos estilos, o que é uma coisa um pouquinho... Não vou dizer preocupante, porque o cinema independente sempre vai existir e a vanguarda sempre tá no cinema independente. Mas é um jeito de começar, entendeu? E daí vai expandindo pro que você se sente confortável. Eu não acho legal já pular de uma vez, assim, tipo, você tá acostumado só a ver, sei lá, suspense da Netflix, e aí você vai ver Zona de Interesse. A Zona de Interesse, de novo, é o exemplo, porque é um filme que tá bastante alto, ganhou o Oscar, e é um filme bem interessante. Não é um filme que eu amo, mas é um filme que me deixou muito pensativa. Ele não é um filme fácil, nem assim de você entender, é um filme que você precisa digerir, e também é um filme um pouco pesado, mas ele não é explícito. Então ele pode ter uma aceitação maior para pessoas que não gostam tanto de coisas explícitas, mas eu acho que talvez eu preferia ver coisas explícitas do que o peso do negócio não explícito, sabe? Enfim, eu acho que às vezes é um trunfo a coisa ficar tão pesada, você não precisa nem mostrar e fica super pesado. Mas enfim, me perdi. De vez em quando eu saio do meu roteiro e eu perco completamente onde eu tô. Não sei se tá pegando o som da chuva, bem na hora que eu tava gravando começou a chover. Depois de dias de inferno na cidade, tá chovendo bem na hora que eu tô presa aqui na sala gravando, com tudo fechado pra não fazer barulho. Mas enfim, né? Eu dei uma super volta, mas eu queria finalizar uma linha de pensamento que eu comecei lá no começo do episódio, lembra quando eu tava falando spoiler? Enfim. Eu também gosto de ser surpreendida. Eu não vou enganar ninguém, falar que eu tenho um gosto superior porque eu gosto de filmes contemplativos. Eu gosto de filmes contemplativos, mas eu também gosto de filmes de ação, eu gosto de filmes rápidos. Eu sou uma pessoa bem eclética, é sobre equilíbrio, sabe? E eu também gosto de assistir filmes sabendo pouca coisa. Mas eu também preciso saber algumas coisas, tipo o gênero e a sinopse, assim, uma visão geral de temas. E eu consumo muito conteúdo sobre cinema. Às vezes eu não ligo de spoilers, às vezes alguns spoilers me dão vontade de assistir filmes que eu não tinha vontade antes, mas se é algum filme que eu tô muito querendo ver, ou se é algum filme hypado, geralmente, aí eu me fecho, eu evito ao máximo ver qualquer conteúdo, porque eu quero ver e quero ter a minha opinião. Mas com outros filmes eu geralmente não ligo. Tanto que eu consegui ficar anos com o Oldboy na minha watchlist, e eu sem saber, assim, do spoiler principal. Eu sei muitas coisas sobre o filme. Eu sabia da sinopse, eu sabia que era uma história de vingança, de um cara que tinha ficado preso muito tempo, injustamente. Eu sabia que tinha muita violência, tortura, que eventualmente ele comia um povo vivo. Todas essas cenas eu já tinha visto fora de contexto, mas assim, eu não sabia do plot twist desse filme, e nada te prepara pro trauma que é o plot twist desse filme. A experiência de passar por isso faz parte do filme. E aí eu agradeço muito a comunidade cinéfila, porque é uma coisa que, assim, se você for procurar um pouco mais sobre o filme, você vai encontrar. Mas se você não for procurar, não é uma coisa que vai bater na sua porta. Então isso é interessante até, porque muitas coisas do filme, é um filme muito famoso na cinefilia. Ele fez 20 anos ano passado, então ele ganhou a exibição no cinema de novo, ele voltou para algumas pautas, mas mesmo assim não se fala muito, né, da resolução dele, que é o grande choque. E assistir não sabendo disso realmente é uma loucura. Mas eu não sei se eu peguei o melhor dos exemplos, porque o Oldboy é um filme que, assim, eu gosto, mas não gosto tanto. Eu achava que eu ia gostar mais. O plot twist realmente... Não sei o quanto me fez gostar mais ou menos, porque são muitos sentimentos. A maioria deles são conflitantes com o Oldboy, mas enfim. Eu me perdi de novo nos pensamentos. Pobres Criaturas tá em alta, né? Foi uma estreia do começo de fevereiro, teve várias indicações ao Oscar. E é um filme que tá gerando vários burburinhos de gente chocada com as cenas de sexo, mas, enfim, não é esse o assunto que eu queria abordar aqui agora.
Mas esses dias eu vi um vídeo muito bom de uma criadora falando da história do filme. Aqueles vídeos de dica de filme que ela conta um pouco da história de um jeito engraçado, convencendo, né, o público a assistir e tal. E beleza, ela contou o básico da história, a premissa inicial. Só que ela falou uma informação que não tá na sinopse, mas que não é um grande spoiler. A gente descobre isso, sei lá, na primeira meia hora do filme, nem isso. E é uma coisa que eu sabia quando eu fui ver o filme, então acho que assim, não é uma informação que tá na sinopse, mas é meio que uma informação que acontece ela aparece bastante quando a gente tá falando do filme pra outras pessoas pra convencer, porque é um argumento bem interessante, assim, do filme. Não vou falar aqui, não sei se vocês estão reparando, não vou falar qual que é isso, pra não me acusarem de dar spoiler, como acusaram, né, essa criadora, que eu abri a parte de comentário e tinha lá, né, uma pessoa falando que tinha dado spoiler. E aí, é claro que embaixo desse comentário tem toda uma discussão, as pessoas são educadíssimas na internet, super civilizadas pra discutir um assunto, né? Mas o que eu achei engraçado é que, tipo, essa informação não é um grande spoiler, não acho que prejudica a assistir o filme, porque são 2h30, acontece muita coisa nesse filme, e essa é basicamente só a premissa do filme. E também, se você não viu o filme, você viu o vídeo, falou, que legal, vou ver o vídeo, vou ver o filme, vamos ver nos comentários o que as pessoas falam, se tem mais gente falando bem desse filme. E aí o primeiro comentário, assim, um dos primeiros que aparece, né, porque tem muitos comentários embaixo, falando que é spoiler, você, talvez, fique, tomei spoiler, não vou ver. Então, aquele negócio, é o spoiler de Scrooge, tipo, é um spoiler que não é um spoiler. A partir do momento que você fala que é spoiler, ele se torna um spoiler. Porque antes ele era só um fato que tava lá jogado. Você vai ver o filme e você não vai nem se ligar que aquilo poderia ser um spoiler. Mas aí quando alguém aponta que isso é um spoiler, aí todo mundo fica, ai meu Deus, spoiler, sabe? Então, eu acho que é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque às vezes a gente precisa vender o filme... E às vezes é falando um pouco além do que a sinopse fala, que deixa as pessoas curiosas pra assistir o filme. Porque, né, sei lá, as sinopses estão cada vez mais curtas, principalmente no streaming. São 1, 2 frases super genéricas, né? E quando a gente cria conteúdo, a gente quer que as pessoas assistam o filme, né? Então, às vezes a gente precisa falar um pouquinho sobre o que o filme né? E aí volta a discussão, spoiler sem contexto significa alguma coisa? E, mais importante, saber de uma revelação do filme, que não seja um plot twist, saber apenas de uma outra revelação do filme, prejudica demais a experiência que você vai ter com esse filme? Quais são os sentimentos que o cinema desperta com toda a sua linguagem, complexidade, que são atrapalhados por você ter essa revelação específica? O sentimento de surpresa, claro que é estragado, mas ele é o único sentimento que você tem quando você assiste um filme? Novamente, né? Trago apenas perguntas, nenhuma resposta, porque elas ficam a cargo de cada um pensar sobre isso, né? Qual é a nossa relação com os filmes que a gente assiste, quais são os sentimentos que o cinema desperta na gente, e quais são os sentimentos que a gente quer que o cinema desperte na gente, né? E como isso faz a gente julgar alguma coisa. Se as nossas expectativas são cumpridas, a gente gostou ou não do filme? Porque, assim, às vezes a gente quer ser surpreendido, e a gente é surpreendido. E aí fica, mas ele realmente te surpreendeu? Porque assim, você queria ser surpreendido e você foi. Então você foi realmente surpreendido? Fica a pergunta. Eu vou terminar o episódio de hoje com 2 dicas de filmes. Um deles, nada é um spoiler. E o outro, tudo é um spoiler. São 2 extremos. Depois de falar um episódio inteiro que nada é absoluto, que os extremos não são bons, eu vou dar dicas de 2 filmes que são os extremos dos exemplos que eu dei aqui hoje. O filme onde nada é um spoiler é Dias Perfeitos, do Wim Wenders, filme indicado ao Oscar de filme internacional pelo Japão. Ele acompanha um faxineiro de banheiros públicos na sua rotina, é um filme de muitos silêncios, não tem uma estrutura narrativa como a gente está acostumado, parece que nada acontece, mas várias coisas acontecem, mas são coisas super banais e cotidianas, e quando o filme termina, a gente não é mais a mesma pessoa. Eu posso falar tudo o que acontece no filme, mas nada é um spoiler porque o filme é sobre a experiência de você presenciar esses acontecimentos, sobre as sensações que o filme vai despertar em você e sobre os pensamentos que vão aparecer na sua cabeça conforme você é submetido a todos esses estímulos. Agora, um filme onde tudo praticamente é um spoiler é Titane, da Julia Ducournau. É um filme francês que é muito difícil de categorizar, mas eu acho que ele tá mais perto do body horror. Então, assim, tem violência, tem cenas esquisitas, fica o aviso pros estômagos fracos.
E é um filme até difícil de vender, porque você fica, eu não posso falar muito, porque vocês precisam descobrir por si mesmos, mas falar só isso, não sei se é o suficiente pra fazer a pessoa ir atrás de um filme de terror francês, sabe? Então, assim, tem uns 3 plot twists que mudam o filme inteiro. Praticamente a divisão de atos, cada hora que divide o ato, vira outro filme. O filme muda de gênero, muda de linha, continua com a mesma protagonista, claro, mas ele muda muito, ele termina de um jeito completamente diferente do que ele começou. E eu adoro o final dele, nossa, eu não sei explicar, é uma viagem muito doida. Só que assim, pra ter uma sinopse, o filme tem uma protagonista, que ela é uma jovem mulher, ela sofreu um acidente quando ela era criança e por causa disso ela tem uma placa de titânio implantada na cabeça. Desde essa época, ela tem uma grande dificuldade de se conectar com seres humanos, inclusive com a sua família, ela é uma pessoa extremamente apática, só que em contrapartida, ela sente atração por coisas metálicas, principalmente carros. E essas 2 coisas que eu falei vão ter consequências extremas, né? Então é isso que vocês podem saber. Existe um spoiler que circula na internet, que é tipo um meme do filme, que tem um bebê carro, mas enfim, eu acho que isso talvez acrescente um pouco a esquisitice do filme pra fazer vocês quererem assistir. Ela eventualmente fica grávida de um carro. E isso é meio que um spoiler, mas assim, antes de eu falar isso, vocês estavam com vontade de ver o filme? Não sei. Agora que eu falei que ela engravida de um carro, talvez vocês estejam com vontade de assistir o filme. Os 2 filmes, eles são distribuídos pela MUBI. Titanic já tá no catálogo, é de alguns anos atrás. Dias Perfeitos tá nos cinemas, deve chegar na MUBI mês que vem, ou maio no máximo. Larissa do Futuro aqui, tô editando o episódio e nesse meio tempo entre eu gravar e eu editar, que foi um total de 2 dias, a MUBI já anunciou que Dias Perfeitos chega no catálogo dia 12 de abril. Ou seja, eu chutei mais ou menos certo. Eu vou deixar um link na descrição desse episódio que dá 30 dias de graça, caso você queira conhecer o streaming, assistir esses filmes e muitos outros de graça por 30 dias. E é isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar nesse episódio. Quer dizer, não falei tudo que eu tinha pra falar, mas eu organizei meu roteiro, acho que o principal, né, foi falado. Sigam a gente no Instagram, @filme.da.semana. A gente também tem um e-mail pra contato que é o podcast filmedasemana@gmail.com. Semana que vem, episódio número 200. Estou preparando uma surpresa. Fiquem atentos. Mas é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.